Muito boa noite, traders. Tudo bem? Aqui é Adriano, da Sala do Game, novamente. É, Hoje eu vou falar para vocês sobre a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos. É a primeira vez que eu faço análise desse dado econômico, tá? Então, fiquei no dia de hoje procurando e pesquisando informações para tentar esclarecer um pouco mais. Cada vez que eu tento fazer alguma coisa dessa é um maior aprendizado, né? É, então, assim, eu fiz um levantamento, pesquisei aqui sobre algumas informações. E, a grosso modo, nós temos aqui algumas informações relativas ao que disse os órgãos oficiais dos Estados Unidos, né? A perspectiva em relação à economia, na confiança do consumidor, que saiu, esses dados saíram ontem, dia 27, lembrando que hoje já é dia 27, dos 7 às 23 horas e 51 minutos, tá? A expectativa na verdade, assim, a confiança do consumidor ser positiva, né? Então, eles estão desde fevereiro de 2020, mantendo essa taxa, essa mais alta que do fevereiro de 2020, melhor dizendo, e ela é positiva. E o pessoal está querendo, está comprando, está saindo, está gastando dinheiro, tá? Isso me leva a crer que, em função disso, pode ocorrer aí, por mais que o Fed diga que vai trazer, que essa taxa de juros só pode ser, tem a previsão de ser aumentada só em 2023. Um dos mecanismos para você dar uma controlada na inflação é aumento da taxa de juros, tá? Então, se o cidadão americano ele está saindo, está comprando mais, está gastando mais dinheiro, ele está até as intenções de gastos aumentaram em julho, com a porcentagem maior de consumidores dizendo que planejam comprar casas, automóveis e eletrodomésticos nos próximos meses. Se eles estão pensando nisso, então acredito que essa questão da taxa de juros ela não demore tanto para começar a mexer, tá? É uma expectativa, tá? Com os dados dos pedidos iniciais de seguro-desemprego vão sair na quinta-feira e o que saiu passado também está mantendo uma média, nós temos que ficar atento a isso também, porque e tem vagas de emprego nos Estados Unidos, só que as pessoas estão recebendo aquele auxílio, e isso está fazendo com que eles não vão procurar esse emprego. Os Estados Unidos ainda permanece ofertando dinheiro ainda para manter esses empregos ainda, e a população não está indo atrás dessas vagas, tá? Eu acredito, eu estou fazendo análise aqui, a gente vai fazer análise do euro-dólar, tá? Eu não fiz os outros ativos, mas a gente pode discorrer sobre ele com mais calma depois, por ser o ativo mais operado, né? Então, euro-dólar, a gente pensa dessa forma. Nós vamos ter dados econômicos dos Estados Unidos na quinta-feira, além do pedido inicial de seguro-desemprego, o PIB. Tudo isso pode impactar nesse mercado nosso aí. Amanhã, às 15 horas, quando sair essa divulgação da taxa de juros da declaração, eu não acredito que tenha alguma alteração, tá? Mas a declaração em si, ela pode dar um direcionamento para esse mercado. É isso que a gente tem que ficar atento para a gente não cometer um erro de entrar em alguma operação fora de hora ou com visões diferentes. É o que eu vou falar para vocês aqui, uma visão minha aqui em cima do que eu li, né, expectativa, e uma análise técnica gráfica aqui para a gente ver melhores posicionamentos, tá? Então eu já tracei algumas linhas aqui, eu estou no gráfico diário, tá? Eu já tracei algumas linhas aqui para vocês verem, né? Onde são regiões de suporte e resistência. Essas mais densas aqui são suportes e resistências mais fortes, esses azuis aqui são as datas das decisões de taxa de juros, tá? Então, vamos reduzir aqui, eu peguei 4 aqui, e essa quinta aqui vai sair, tá? Vamos reduzir mais ainda. Aqui é bom para vocês terem um cenário aqui, ó, tá? O mercado tinha uma região de baixa aqui, lá em novembro, e nós temos uma região de suporte muito forte, além de uma outra região de suporte aqui, bastante forte, tá? Um gráfico de 4 horas. O que a gente pode observar aqui? Ele tem regiões de preço. Eu não marquei as demais aqui, mas você pode ver que tem regiões de preço aqui, né? Nessa região de preço. Tem uma outra aqui.
que são regiões onde o preço fica trabalhando em suporte e resistência, depois ele pega uma tendência, ó, rompe, pega a tendência, volta, né, continua e faz outros caminhos assim. E aqui nós temos tendências de alta, depois tem tendência de baixa. Aqui foi aquele gap que teve na última declaração de taxa de juros, o mercado veio para baixo, tá? Lembrando que para a semana que vem, se não me engano, para a semana que vem ou sexta-feira tem PIB da Europa, tem bastante coisa saindo aí. Então, isso do Canadá também, isso pode mexer bastante com o mercado. Então, a gente vamos ter boas operações aí. O que é interessante a gente procurar saber aqui? Eu gosto de falar muito sobre suporte e resistência. Então, nós temos resistências aqui mais relevantes, né, com maior time frame aqui, mais longas, assim como os suportes. E aqui no meio nós temos aqui regiões de suporte e resistência. O preço está nessa faixa aqui, ó, tá? O preço está nessa faixa aqui, ó, tá? O preço está aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Vamos buscar aqui as decisões especificamente. Deixa eu tirar isso daqui. Então, nós tivemos essa decisão de taxa de juros. Vou tirar isso aqui também. Vai nos atrapalhar depois. Aqui nós temos no dia 28/4. Vou buscar a primeira que eu tenho aqui. 17/3. 27/1. Aqui nós temos uma decisão de taxa de juros, tá? Vamos refinar ela aqui, meia hora. Beleza. Então a gente vinha com o mercado aqui de baixa no dia, esperando a expectativa do mercado, trazendo o dólar forte, né? Um pouco antes, eles dá esse movimento aqui de recuo, de correção, mas especificamente na hora da decisão e da declaração, o mercado ficou mais calmo, tá? Então, aqui, num gráfico de 30 minutos, ele ficou mais calmo, nós tivemos aqui um range de 30 pips, 30, 300, 280 pontos aqui, e ele trabalhou nessa região aqui, tá? Possivelmente aqui, depois dessa declaração, nós tivemos algum dado econômico importante, eu não acabei não vendo esse dado aqui, para essa movimentação. Dessa decisão de taxa de juros aqui para a próxima, nós tivemos uma leve alta e uma queda boa, tá? Boa venda aqui no caso do euro-dólar. Região formou um suporte, subiu, né? Aqui novamente. Aqui eu não estou considerando suporte tão relevante aqui, porque nós temos outros aqui que eu acho mais interessante para essa análise. E o mercado continua, tá? Trabalhando o seu aspecto normal, né? Tranquilamente aqui seus movimentos de alta e de baixa, com seus dados econômicos durante esse período. Né? Nota que aqui o mercado veio com bastante para baixo e teve um gap aqui nessa decisão aqui de taxa de juros novamente, tá? Até foi um pouco antes disso aqui, ó. Pode ter ocorrido alguma coisa antes disso aqui, tá? E o mercado veio para baixo e subiu bastante nesse dia aqui, tá? Às 3 horas da tarde para a gente. E depois aqui é euforia, né? O preço sobe, todo mundo entra na euforia, quando o mercado pega a tendência normal da calmaria, vem para cá. Lembrando que a declaração faz muitas disso aqui, tá? Tá falando sobre isso, tá explicando sobre o que pode acontecer, revisão do futuro, e os especuladores, os traders, todos eles estão operando aqui nesse momento. Quando para esse momento, o mercado volta para a sua normalidade com movimentos mais cadenciados, tá? Vem buscar regiões de baixa novamente. Volta, busca baixa. Aqui ele já tem uma região de suporte que nós vamos ver lá na frente lá. Ó, aqui ele baixa numa outra região de suporte, caminha novamente, volta a subir. Movimento normal do mercado, tá? E ó, repare que ele está ficando numa região diferente de suporte e resistência, tá? Uma região mais comum, não naquelas longas, tá? Ó, de novo aqui.
tá? Suporte e resistência, faz nova resistência. E aqui nós temos a outra decisão que está se no dia 28 de abril. Da mesma forma, levou esse mercado para cima, tá? Perspectivas negativas para o dólar levou o mercado para cima. Quando voltou ao normal, depois da declaração, o mercado toma a tendência mais natural dele, mais tranquilo. O mercado continua seu movimento normal. Vamos tirar isso daqui para não atrapalhar nossa visão. Se mantendo acima das linhas de resistência que nós tínhamos aqui, então ela se transformou no suporte. Mas nós temos que ver que eles está perto de uma região de resistência um pouco mais relevante, mais forte, pelo time frame que eu avaliei aqui, tá? É um time frame diário. E ela se mantém nessa região, tá? Aqui em cima, trabalhando aqui. Aqui foi aquela decisão onde algumas plataformas saíram gap, alguns servidores e outros não, tá? Mas trouxe o mercado bem para baixo aqui, tá? Trouxe o mercado bem para baixo e depois ele volta para sua área normal aqui em cima, mais comum que nós temos observado. Depois disso, ele vem aqui novamente, volta para a região de que o preço está se encontrando aqui agora, tá? E vocês vão ver daqui a pouco, quando colocar num time frame maior, vocês vão ver que aqui tem um desenho interessante. E aqui nós estamos com a nossa próxima taxa de juros, que é essa previsão. Eu vou colocar aqui no diário para a gente ver essa figura aqui interessante, né? Para quem gosta de padrões gráficos de figura, então nós temos aqui a formação de um M, tá? E está num topo de um M. Olhando dessa forma graficamente e olhando que os dados podem ser positivos para os Estados Unidos inicialmente, eu esperaria aqui, né, na questão dos dados positivos para os Estados Unidos, mas eles podem sair positivos e a declaração fazer com que esse positivo vire negativo, ou seja, o pessimismo durante a declaração pode ser aflorado. O pessoal fala sobre alguns detalhes, qualquer receio, qualquer medo que possa surgir na cabeça dos operadores, dos especuladores, da economia comum, no geral, pode levar esse preço aqui para cima, tá? Eu não tenho como dizer para vocês exatamente como sendo a primeira avaliação que eu estou fazendo aqui, o que procurar em operação, tá? Primeira coisa é cuidado, mas eu acredito muito que com os dados sendo divulgados, se a gente avaliar que os pedidos iniciais de seguro-desemprego não se mantendo, sempre quando eles têm uma expectativa ali, que eles colocam uma projeção, ele está numa média mais ou menos de 380, 360 casos ali, e sempre varia um pouco para cima, um pouco para baixo o que sai. Se a gente avaliar que o mercado está voltando nos Estados Unidos, as pessoas estão comprando, o consumo tá ocorrendo. E se eles falarem que não vão levar, não vai, se não sair uma taxa de juros acima, se não tiver elevação na taxa de juros, aumenta a taxa de juros, é possivelmente que eles enxerguem isso como um sinal negativo, tá? Porque se você está aumentando a inflação, se você não está consumindo mais, vai acabar aumentando a inflação. E vai esperar ocorrer um aumento da inflação, é meio estranho. E eu, trabalhando por regiões de preço aqui, eu esperaria mais compra do que venda, pela região de preço, Lembrando que nós estamos aqui, ó. O preço do ativo está aqui hoje, esse ativo, tá? A gente vai ter que esperar chegar ao dia de amanhã para a gente ver exatamente o que a gente vai fazer. Mas ele está aqui. E nós temos região de suporte aqui. Vamos ver no gráfico de 4 horas como fica isso, né? Ó, tem região de suporte 4 horas. Tem região de suporte 4 horas aqui. E tem resistência aqui. Por ser de madrugada, eu não acredito que esse movimento vai ser tão grande assim, tá? Um gráfico de 1 hora nós temos aqui mais uma região de resistência. Vou trocar essa cor aqui. Nós temos uma região de resistência aqui, né? Um topo aqui, aqui já foi suporte aqui atrás. Então, tem uma região de preço aqui, quando a gente fala de região de resistência, é preço, tá? Uma região de preço, não é exatamente aquele valor ali.
Então, nós temos aqui uma região forte aqui, tá? Interessante. Só que nós temos aqui esse range. Pode ser que durante hoje e até a decisão de taxa de juros, a divulgação desse dado, esse mercado trabalhe nesta região aqui, tá? Pode ser que ele trabalhe aqui até chegar essa divulgação. Quanto mais aqui embaixo ele estiver, melhor para fazer uma compra. Quanto mais aqui em cima ele estiver, melhor para fazer uma venda, tá? E quanto mais aqui embaixo, melhor para fazer uma compra. Lógico, nós temos que observar como que vai estar andando esse mercado aqui. Que nem eu falei para vocês, se mantiver a taxa de juros, com as informações que a gente observa ali de aumento possibilidade de aumento de pedidos iniciais de seguro-desemprego, isso pode ser ruim, tá? Na minha visão, tá? Isso pode ser ruim. Posso estar falando besteira aqui, mas no meu ponto de vista pode ser ruim e esse dólar pode perder força para o dia de amanhã, tá? Falando especificamente para o dia de amanhã. Então, eu vou trabalhar com essas duas regiões. Se o preço estiver aqui, perto dessa região aqui, entre essas duas, ou aqui perto entre essas duas, eu vou procurar posições de venda. E aqui embaixo, procurar posições de compra. Neste meio de caminho, se ele se mantiver nesta região de preço aqui, não vou fazer nada, vou esperar esse dado econômico sair para ver a direção do mercado. Lembrando que como sai um dado econômico junto com uma declaração, vai ter euforia. A euforia faz o quê? Faz os movimentos de volatilidade do mercado. Você espera ele parar, avalia, melhora os dados, né? Pesquisa, avalia, e o mercado vai tomar a tendência mais tranquila de baixa, ou se ele fizer uma oscilação muito para baixo, ele vai tomar uma tendência mais tranquila de alta. Tá? Um mercado volátil nem sempre é bom de operar, então tem que tomar mais cuidado. Beleza? Eu vou tentar refinar isso aqui nas próximas vezes que a gente fizer a análise de taxa de juros. Essa é a primeira até para a gente avaliar o que acontece. Beleza, pessoal? Boas operações aí, cuide de seus lotes aí, ajustem suas contas. Não esqueçam de ter paciência no na operação, tá? E tomar cuidado aí com a gestão, tá? Não é diferente das outras operações. Essa daqui é um pouco mais arriscada pela volatilidade que deve ter no momento. Sem mais, até a próxima e boas operações.